Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus. Seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial aqui na TV Viva Promessa. É muito bom receber você, é muito bom poder entrar na sua casa, no seu trabalho, para a gente ter um momento edificante através do estudo da Palavra de Deus nesta lição que está chegando ao seu final. Estamos na penúltima lição de número 12, desfrutar dos prazeres é legítimo? Nós vamos juntos responder essa pergunta. E eu começo te fazendo uma pergunta: o que te dá prazer? Quando eu te faço essa pergunta, o que você pensa em primeiro lugar? Talvez você é um avô, você pensou aí em rolar na grama, no tapete de casa com o seu neto, com a sua neta. Se você é pai, talvez você está pensando aí em fazer algum esporte com o seu filho. Ou se você está namorando, sair para jantar com a sua namorada, com a sua esposa. Ou talvez alguma outra coisa. Por exemplo, eu poderia dizer, dentre tantas coisas, eu não passo um dia sem uma xícara de café. E isso sempre me dá muito prazer. O que te dá prazer? Isso é legítimo? Nós vamos conversar sobre esse assunto nesta lição e fica aqui o nosso convite. Compartilhe esse link com seus amigos, com a sua igreja local, com a liderança da sua igreja, com as pessoas que têm prazer no estudo da Palavra de Deus, prazer no estudo da Palavra de Deus. A gente convida e pede para você compartilhar esse link. A gente, logo depois da vinheta, a gente vai começar aqui o nosso estudo da lição de número 12. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta para a gente começar o estudo da lição de número 12. Eu comecei perguntando aquilo que te dá prazer. Para cristãos, por vezes, essa pergunta gera algum certo incômodo, porque parece estranho perguntar sobre a legitimidade de ter prazeres. E nesta lição a gente vai justamente trabalhar esse conceito do quanto essa boa criação de Deus pode ser desfrutada pelos filhos de Deus, o quanto Deus tinha esse interesse desde o início da criação. Para isso, nós estamos aqui hoje com o pastor Josias. Pastor Josias, seja muito bem-vindo a mais uma lição bíblica. É um prazer recebê-lo para a gente conversar sobre esse assunto tão interessante. Obrigado, pastor Mendes Júnior. É um prazer estar contigo aqui, com os nossos irmãos em casa, porque nós sentimos prazer em estar em torno da palavra de Deus, né? Isso é muito bom, a gente tem uma audiência cativa, né? Aqueles que gostam da escola bíblica sempre estão juntos, porque é um prazer estudar a palavra de Deus. Alguns irmãos devem ter, eu falei que eu gosto de uma xícara de café, né? Alguns irmãos devem ter falado, não, eu prefiro ir na igreja, né? E até citou um salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Com certeza esse é um grande prazer do Filho de Deus. Mas tem muitos outros que a gente vai ver aqui na obra da criação. E eu começo perguntando, qual é o seu, na hora que eu perguntei, qual é o seu prazer pessoal, assim? É estar em família, para mim prazer estar em família, entre tantos, né? Temos muitos, mas momentos em família para mim geralmente são muito prazerosos. Muito bem, a lição ela começa, antes da gente entrar nas perguntas, até num comentário do Chesterton, né? Porque as pessoas olhando de uma cosmovisão, de outras cosmovisões, de outros pontos de vista que não seja o cristão, a gente sempre olha muito pelo lado da maldade, da tragédia, do sofrimento humano, e às vezes vem aquela pergunta, né? Onde está Deus, né? Diante dessas tragédias, diante do sofrimento. Mas o Chesterton tem uma perspectiva bem interessante, né? Muito, porque ele é um mestre, né, na indagação daqueles que questionam o cristianismo, né? Então, aqueles que vão questionar a nossa fé dizendo assim, se Deus existe,
que tanta maldade? Por que tantas coisas ruins no mundo? Se Deus é bom e se Ele existe de fato, por que de tudo isso, né? E o Chesterton, como um mestre, ele devolve a pergunta de uma outra maneira, né? Mas se Deus não existe, por que tantas coisas boas, né, nesse mundo? E o que nós observamos, qualquer observador mais atento vai perceber que essas coisas boas, elas são propositais, não são aleatórias, não são do acaso, né? Sempre tem um propósito nessas coisas boas, então não é coincidência. Isso remete a uma inteligência por trás disso. Então, ele acaba pegando aquela pergunta que seria favorável ao ateísmo, né? E transforma ele em uma prova da existência de Deus, que Deus é bom e criou muitas coisas boas. Sim. Bom, essa lição tem um texto base que, na verdade, é uma frase que se repete na criação, né? Em cada dia da obra criativa de Deus, nós temos lá o final do dia, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Muito bom, né? E aí no final viu Deus que era muito bom, depois do sexto dia da criação. Então, é a partir daqui que a gente, olhando por essa lente, a criação de Deus é boa, a bondade na criação de Deus. Deus criou intencionalmente as cores, os sabores, a possibilidade dos sentidos, né? Às vezes uma brisa que bate no rosto da gente traz uma sensação gostosa, sentir o cheiro de uma flor ou de uma fruta no supermercado, né? No varejão, é um cheiro que nos agrada, né? Nos convida a ter um sentimento de coisa boa dentro da gente, né? Então, essa realidade, ela está presente desde a criação. Se nós entrarmos na pergunta de número 1, o autor aqui da lição convida a gente a refletir sobre as 3 formas pelas quais a criação exibe essa bondade e a glória do Senhor. Vamos começar então por essa questão para entendermos como ela está manifestada, a bondade e a glória do Senhor na criação. Primeiro, ela manifesta essa bondade através da beleza, né? O belo é algo extraordinário, dá prazer, né, de a gente ver algo belo, algo bonito, uma obra de arte, algo belo já remete ao prazer, né? A gente tem gosto de ver coisas bonitas, observar uma flor bela, né, uma pessoa bonita, a gente gosta de estar perto de pessoas bonitas, né? A gente faz o esforço grande para estar bonito, né? Porque o belo é muito atraente para a gente, né? E quando se fala em beleza, nada como a natureza para expressar coisas tão belas, né? Desde às vezes um inseto minúsculo, mas tem tantos detalhes que faz uma criatura tão bela como um ser gigante, uma flor, um astro, né? O sol, a lua, as cores do arco-íris, né? As texturas, como você falou, que remete ao prazer, né? Esse belo, de você, em um belo dia, uma bela tarde, você nem está com fome, mas passa perto de uma fruta, as cores estão tão vivas, tão bonitas, que você lança a mão daquilo ali para se deleitar com aquilo, né? Porque a aparência, o belo é algo extraordinário, e a natureza de Deus, em todos os lugares, ela manifesta essa beleza. Então a gente vê a bondade de Deus sendo manifestada através da natureza. Quem gosta de praia, quem gosta do campo, uma árvore, um som do pássaro, né? Tudo é muito belo, né? Que Deus criou. Isso não foi por acaso, não dava para o caos simplesmente produzir coisas tão bonitas como nós temos, né? Então, em primeiro lugar, a criação ela é boa porque ela vai se manifestar através da sua beleza, e ela é boa em si também. Ela, além de ser bonita, ela é boa porque ela mostra uma ordem, né? Como eu falei, é difícil acreditar que tudo isso veio de um caos.
se tem uma ordem, um ajuste tão fino em todas as questões, a gente vê por que o planeta Terra é o único favorável à vida, né? Porque todas as medidas deles, distâncias, tudo é minimamente calculado para que exista vida, para que exista a beleza nesse lugar. Então a gente enxerga uma ordem em tudo, né? Desde o frio, o calor, o dia e a noite, o nascer e o morrer, tudo tem uma ordem estabelecida, né? E ordem remete a uma coisa boa, né? Desordem que remete a coisa ruim. Então, assim, a natureza é boa porque ela tem uma ordem, e tem ordem em tudo. Tudo obedece uma ordem, tudo é ordenado, bem ordenado, por isso que ela é boa, né? Se fosse uma natureza desordenada, a gente teria o caos, né? Então, a natureza é boa porque ela tem uma ordem, chegamos a uma ordem. E também chegamos propósito, né, nisso tudo, porque a gente olha para todas as questões criadas, a gente enxerga um propósito, não é por acaso também, né? Talvez a maioria nem perceba isso, mas, por exemplo, a gente olha questões pequenas, né, que passam desapercebidas, mas por que, assim, por exemplo, a melancia é no verão que ela está no ponto, né? Assim, será que não é um propósito por trás disso, né? Sim. Da natureza, de Deus, e saber que no verão a gente precisa se hidratar mais, e por isso, né, não só a melancia, mas outras frutas, né, que vão proporcionar a gente ficar melhor, hidratado, passar o verão melhor, mais hidratado, né? Então, essas e tantas outras coisas, a gente chega a propósito de Deus na natureza, não está ali por acaso. O verão não é por acaso, o inverno não é por acaso, tudo tem um propósito na natureza de Deus, e esse propósito vai fazer ela ser boa, né? Como você disse no início, que Deus criou e viu que é bom, porque é belo, está tudo ordenado e tem propósito. Muito bem. Eu acho interessante como é tão orgânico, natural isso na gente, de valorizar o belo, por conta da ordem, por conta do propósito das coisas, porque é tão natural se a gente está num carro, né? E a lua está baixa e grandona, né? Quem está no carro a gente chama, né, para falar, olha essa lua, né? Vem ver esse pôr do sol. É muito bonito. Porque a gente, é natural, né? É do ser humano valorizar o belo, né? Vem ver como é que está hoje o céu, olha as cores. Então, a gente convida as pessoas, e isso traz essa noção de prazer. Na segunda questão, eu acho que talvez ela, do ponto de vista do estudo dos nossos irmãos, das escolas bíblicas locais, eu penso que aqui começa a ficar muito importante. Porque a pergunta é se os cristãos podem ter prazer nesta vida. Através de textos, por exemplo, como Eclesiastes 3, 5, 9. E eu acho, Josias, que esse é um ponto importante para esclarecermos para os irmãos com bastante equilíbrio, né? Na verdade, junto com essa e a próxima questão, que fala também dos perigos, né? Porque tenho a impressão que alguns cristãos, na tentativa justa de manterem a santidade, entendem que quanto menos prazer, melhor. Quanto menos envolvimento com a natureza, com aspectos da criação, como se fosse só uma distração, como se fosse ilegítimo aproveitar a boa criação de Deus. Então, às vezes, nesse propósito, repito, por vezes justo, bem intencionado, com profundo amor a Deus, né, numa concentração absoluta em aspectos da sua própria religiosidade, da sua própria igreja, deixam de lado o lazer com a família, a brincadeira com o filho, a relação com a esposa, porque perde esses aspectos da cosmovisão cristã. Então, eu acho que é importante você ajudar aí os nossos irmãos, nossos amigos que estão nos acompanhando, a responder de forma
direta e que a gente traga esse equilíbrio, a gente pode, como cristão, ter prazer nessa vida ou não? Sim, com certeza, pastor. E essa questão que você falou é muito importante, trazer equilíbrio, porque eu enxergo um pêndulo nessa questão, né? Então, a gente vai ter os dois extremos que são perigosos, né? Então, a gente tem que saber ajustar esse pêndulo para trazer o equilíbrio, porque a gente vai ter, por um lado, aquelas pessoas que entenderam muito bem a questão do sacrifício, né? Que a vida do cristão é baseada no sacrifício, que não é nada fácil, que as coisas são difíceis, e eles vão configurar a vida deles para viver nesse modo de vida, né? Simplesmente sacrificial. E aí, nesse modo de vida, não tem espaço para o lazer, não tem o espaço para o deleite, né? Porque ele configurou a vida dele para isso mesmo, achar que tudo é sacrifício, a vida tem que ser austera mesmo, não pode ser diferente. Do outro lado, a gente tem aqueles que vai para um outro extremo e só quer desfrutar. A gente vai falar na próxima questão, né? Então, é necessário primeiro a gente ajustar o pêndulo aqui, né? Ter esse equilíbrio. Então, biblicamente, o deleite, o desfrutar dos prazeres, ele é um direito legítimo nosso. Porque Deus criou tudo isso, né? Para o nosso deleite. Ele cria essa natureza para o homem. Ele coloca o homem como administrador de tudo isso. Ele coloca o homem como a coroa de tudo isso. Então, tudo isso é criado para o homem. Então, o homem tem esse direito de desfrutar do deleite. Deus poderia, por exemplo, na questão da alimentação, né? Você falou que gosta de um cafezinho, é um prazer para você aí tomar uma xícara de café, principalmente ali depois do almoço. Tem gente que não abre mão daquele cafezinho. É um deleite, a gente se deleita ao redor da mesa, né? Tem aqueles que gostam ali do churrasco, outro da massa, né? Frutas. Por que Deus criou toda essa variedade se Ele poderia simplesmente criar um grão tamanho de um comprimido que tivesse tudo ali? Olha, ou poderia até não criar nada disso. Vocês não precisam comer, ninguém vai precisar mais comer, vai viver sem precisar comer nada. Mas não, por que Ele cria isso? Porque ele quer dar o prazer para a gente, ele tem prazer em dar coisas boas, né? Sim. Jesus fala assim, como vocês gostam de dar coisas boas para os seus filhos, Deus também, mas aí não faz sentido Ele dar coisas boas e a gente não desfrutar disso. Não faz sentido Ele criar uma praia bela, paradisíaca, e dizer assim, não, o crente não pode ir lá. Então Ele criou para o ímpio, foi aquilo ali? Ele não criou para a gente, né? Então, assim, não faz sentido, né? Claro que a gente vai ver mais para frente em como desfrutar disso, tem o como e o tempo também, mas, assim, é um direito, né? É legítimo a gente desfrutar do prazer, comer uma boa comida, estar na companhia agradável de alguém, fazer uma boa viagem, apreciar uma boa paisagem, curtir o campo, curtir a praia, as férias. Deus criou tudo isso para o nosso deleite, diz a palavra de Deus. Então não faz sentido a gente querer tolir nós mesmos ou os outros desses prazeres que são legítimos segundo a palavra de Deus. Você está falando, eu estou lembrando aqui, há na criação, e isso também faz parte da nossa cosmovisão, e inclusive como promessistas, faz parte inclusive da nossa confissão de fé, há na criação um ritmo de trabalho e descanso, né? Sim. Instituído por Deus. Ele cria em 6 dias, descansa o 7º. No mandamento de Êxodo 20 está lá que a gente deve guardar e se lembrar do dia do sábado, porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou. Em Deuteronômio, quando o mandamento é repetido, a gente deve lembrar e guardar do dia do sábado, porque o povo foi escravo no Egito. Então, assim, o sábado, o Shabá, não sei se você concorda comigo, mas eu vejo no princípio do Shabá, além do
do mandamento, da ordem estabelecida, que é importante, mas existe ali uma importante mensagem de Deus para a humanidade: trabalhar e descansar. E esse descanso não é só a preguiça. Óbvio que a gente não trabalha assim, do ponto de vista da igreja, a gente trabalha como o dia de adoração. Mas na criação é o dia em que Deus olha a sua obra criada e diz que foi muito boa. É o dia em que Ele tem prazer naquilo que Ele fez. Então é um momento, esse ritmo de a gente precisa descansar todas as noites, a gente precisa descansar aos sábados, um dia por semana pelo menos, nós precisamos de férias anualmente. Todo esse processo que é bíblico, ele aponta para a necessidade de desfrutar da obra criada, de desfrutar do nosso trabalho, de ter tempo para descansar mente e corpo diante da vida que a gente vive, né? O descanso é um prazer, né? A gente, quem não sente prazer depois de um dia intenso de trabalho, depois tomar um banho, comer alguma coisa e descansar, né? Estar no sofá junto com a família, dizer agora é hora de descanso. Isso é um prazer, né? Aos irmãos mais do norte, aquela rede boa para dar uma deitada ali, cochilada depois do almoço ali, 30 minutinhos. É prazeroso o descanso, né? Então, Deus, Ele cria esse ritmo justamente para a gente entender a diferença. Se fosse tudo só trabalho, seria muito complicado, tudo só descanso também. Então tem essa alteração. O trabalho é bom também, uma coisa boa que Deus criou, mas o descanso também é bom. Aí é onde a gente tem que ajustar o pêndulo também, né, entre o trabalho e principalmente a gente tem no descanso que a gente consegue ter a comunhão com Deus, que a gente vai ver mais para frente lá no final, né? Porque ter comunhão com Deus no desfrutar das coisas boas é você atribuir a Ele, é você reconhecer a Ele. Então é aquela pausa pequena que seja depois do almoço, mas para você glorificar a Deus, dizer assim: eu comi bem, que comida boa estava, né? E graças a Deus que foi Deus, né, que proveu isso. Claro que a gente vai elogiar a esposa, né, porque olha, estava muito bom o almoço hoje, ou a pessoa que fez, um outro familiar, olha, parabéns, estava muito bom, mas em sumo foi Deus que está abençoando, desde o agricultor que plantou e o transporte veio, e Ele proporcionou aquele prazer. Então é naquela pausa, né, que a gente observa, depois de ter feito conforme Deus, né, depois de ter criado tudo, a pausa para descanso, para observar tudo, e aí é onde há o momento de louvor, né? Então assim, o sábado é isso também, né? Olha como foi a minha semana difícil, trabalhei e tal, mas venci. E olha, Deus me ajudou nisso. Então o descanso é para você olhar para trás, é para você observar as coisas, observar que Deus está cuidando de nós, que Deus está abençoando e a gente agradecer por essas bênçãos. Muito bem, você que está aí acompanhando a gente, talvez você está assim, puxa, que bom, valorizando esses aspectos do prazer, e talvez outro assim, puxa, mas temos que ter alguns cuidados. Então, depois do intervalo, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente vai continuar aqui no estudo para tentar agora sim apresentar algumas questões que vão trazer equilíbrio para essa questão dos prazeres legítimos que o cristão pode desfrutar. Mas fique aí, não saia daí, acompanhe o nosso intervalo e a gente volta já para continuar o estudo dessa lição. São 90 anos de história. Nesses 90 anos, nós sempre sonhamos em ter um lugar onde pudéssemos planejar novos projetos e sonhar novos sonhos. Um lugar onde fosse possível formar missionários e pastores engajados na missão. Um lugar onde o povo promessista pudesse chamar de seu. Não imaginávamos que em um período tão difícil fosse possível alcançar esse sonho.
mas Deus realiza milagres. 25 de maio de 2022 será um dia para entrar na história de todo o povo promessista, pois Deus nos permitiu, em meio a tantos desafios, inaugurar o Centro Administrativo Promessista para a América do Sul. Uma parceria entre a Convenção Geral e Convenção Paulista, com o apoio de todas as convenções do Brasil, conquistamos essa bênção. Um campus com casa para os seminaristas, salas de aula, ampla biblioteca, sala de reuniões e um estúdio moderno, o Centro Administrativo Promessista está preparado para acolher a liderança, formar novos líderes e nos inspirar a sonhar novos sonhos. Cremos que esse será o primeiro de muitos centros de formação missionária que Deus dará ao povo promessista, para que através da formação pastoral e capacitação espiritual nós possamos pregar o Evangelho de Jesus a todas as nações. Nós cremos que Ele chamará pessoas de todas as tribos, línguas e nações da terra. E a Igreja Adventista da Promessa, brevemente, estará em todos os continentes. Um dia os céus do mundo serão diferentes, porque o povo adventista da promessa vai alcançar os confins da terra. Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe, diretor da TV Viva a Promessa, e hoje eu estou aqui para compartilhar uma grande novidade com todos vocês. A TV Viva a Promessa, em parceria com a Editora Promessa, está envolvida em um projeto de plantação de uma nova igreja adventista da Promessa na Convenção Norte do país. Nós estamos unindo forças, porque nós acreditamos que a missão da igreja é alcançar pessoas, e nós fazemos isso através da plantação de novas igrejas, da distribuição de literatura cristã e de uma comunicação relevante. Como você pode nos ajudar? Tem pelo menos duas maneiras. Primeiro, acessando o site editorapromessa.com.br e adquirindo o mais novo lançamento da editora, o Batismo no Espírito Santo, capacitação para testemunhar. Todo o valor arrecadado com a venda desse livro será direcionado para a plantação de uma nova igreja. Exatamente isso. Todo o valor arrecadado será direcionado para uma plantação de uma nova igreja. Além disso, você pode nos ajudar se tornando um amigo da missão. Através dos Amigos da Missão, nós ajudamos a manter alguns projetos sociais na Agência Humanitária Brasil e também investimos na manutenção e na ampliação da TV Viva a Promessa. E assim nós levamos a palavra de Jesus a mais pessoas através da internet. E também engajamos o maior número de promessistas na missão de anunciar o Evangelho de Jesus. E aí, nós podemos contar com você? Eu tenho certeza que sim. Acesse agora editorapromessa.com.br ou amigosdamissão.org e seja você também um missionário. Um forte abraço e Deus te abençoe. Muito bem, estamos de volta para continuarmos o estudo da lição de número 12. Desfrutar dos prazeres é legítimo. Se você está acompanhando a gente, não compartilhou esse link ainda com seus amigos, ainda dá tempo, faz aí, compartilha para que ele possa acompanhar do ponto onde estamos ou assistir desde o início o estudo dessa lição, hoje junto aqui com o pastor Josias. Nós estamos entrando na pergunta de número 3. Vamos refletir sobre a maneira certa de desfrutarmos dos deleites terrenos. E também a lição pede aqui para comentarmos sobre o perigo da preguiça. É óbvio, tudo em excesso, tudo fora da medida, tudo fora do tempo, de alguma forma, ainda que seja bom, vai nos causar mal, né?
faz parte da sabedoria popular, inclusive isso, né? Mel demais vai fazer mal, qualquer coisa demais em excesso, ele tem lá o seu perigo. Então vamos agora, Josias, conversar um pouco sobre, Deus criou, a criação de Deus é boa, tem beleza, ordem, propósito, nós legitimamente podemos desfrutar disso. Sem peso na consciência. Mas a gente, obviamente, tem que ter equilíbrio nisso. Vamos entrar nesse assunto. Aí agora é a hora de ajustar o pêndulo, né? Para não ir muito para um lado. Então, assim, é legítimo, né, o prazer, podemos sentir prazer, podemos desfrutar dos prazeres dessa vida, tudo isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Só que tudo demais, né, ou não feito conforme ao propósito de Deus, a palavra de Deus, porque como nós falamos, a natureza ela é boa e tem um propósito, e a gente tem que agir dentro desse propósito. Esse propósito acaba limitando a nossa área de atuação, que seria o melhor de Deus para nós estar dentro dessa área de atuação. Então, assim, tudo demais é ruim, até água demais, se beber muita água, corre risco de morrer afogado se tiver muita água, né? A água é boa, mas muita água demais também é complicado. Então, Deus, ele nos deu, por exemplo, o prazer da alimentação. A alimentação é boa, é um prazer, a gente pode desfrutar disso, só que comer demais já é gula, já vira um pecado. Não adianta você pegar uma coisa boa e transformar em uma coisa ruim. Isso. Uma comida excelente que é boa, você come, daqui a pouco está passando mal, tem que tomar remédio porque está passando mal de tanto comeu, né? Então, aquilo que deveria ser bom para você, por um exagero, se tornou ruim para você. E aí Deus ele coloca limites, a gente pode comer, mas o tanto ele fala que tem um tanto certo para a gente comer, não podemos exceder. Ele fala que a gente tem que comer, mas tem que comer as coisas certas. Aí se você quiser ir lá em Levítico 11, tem uma listinha principalmente das proteínas, né, que nós devemos ingerir, está lá, porque Deus ele sabe o que é melhor para a gente. A gente vive numa vida desequilibrada por causa do pecado, então ajustar o pêndulo certinho é uma dificuldade para todos nós. Para ajudar, Deus já deu uma mão, é isso, né, para a gente conseguir. Então, o casamento, a relação sexual, isso é muito bom, é prazeroso, mas tem que ser feito dentro do casamento, né? Um casamento hétero, como Deus colocou as normas, né? Fora disso se torna uma coisa ruim. Então, a gente precisa entender os limites de todos os prazeres da vida, né? Como falamos, o descanso é uma coisa muito boa, né? Quem não sente prazer depois de um dia exaustivo de trabalho, ter aquele momento de descanso, isso é maravilhoso. Agora, fazer disso uma rotina já vira preguiça, né? Aí a gente vai incorrer em um outro erro, né? Que o trabalho é bom também. Então, Deus criou o mandamento, olha, e o mandamento, principalmente o mandamento a respeito do tempo, ele tem duas partes, mas tem muitos que enxergam só uma parte, né? Ó, não faça isso, né? É dia de descanso, o sétimo dia. Mas é o mesmo mandamento que diz 6 dias você tem que trabalhar, né? Porque o trabalho é bom, o trabalho dignifica o homem, né? O trabalho traz senso de utilidade para o homem. Um homem sem trabalho, por isso que é tão degradante a questão do desemprego também, né? Tem muitos pais de famílias, por exemplo, que quando ficam desempregados, nem sabe lidar com isso e tipo, engana uma família, ele se arruma para ir para o trabalho, sai, fica o dia inteiro fora, arrumando um outro, tentando arrumar um outro serviço, mas não tem coragem de contar para a família que foi dispensado, porque é muito degradante o desemprego, a falta de senso de utilidade, né? Então, o emprego é bom, o trabalho é bom, produzir é bom, isso Deus
coloca como um mandamento, 6 dias vocês têm que trabalhar, mas um dia, o 7º, esse específico, tem que descansar também, para desfrutar do fruto do trabalho, né? Para observar, refletir sobre tudo que foi feito durante a semana, para dar glórias a Deus, né? Nesse dia, por Deus ter ajudado, provido e ter nos dado tantas coisas, né? Então, a gente precisa, né, como eu falei, se esse lado aqui da vida austera, do sacrifício, que temos ter também, temos que encarar, mas se for só isso, a gente vai por um extremo que não é bom, mas também se for para um outro extremo, de vida só de prazer, só quero viver em festinha, só quero viajar, só quero curtir, só quero ficar na sombra e água fresca, isso também é uma disfunção. Deus não criou a gente simplesmente para isso, né? Nós temos um fenômeno hoje na nossa sociedade, presente entre cristãos e não cristãos, infelizmente, inclusive entre cristãos, de adultos infantilizados, né? É uma infantilização da vida adulta, né? Muito lazer, muito videogame, muita rede social, e isso acaba sendo um sabotador do nosso tempo, um sabotador da nossa moral, inclusive, destrói a gente, vai minando, né, o caráter, porque em vez de, assim como você falou que tem aquela pessoa que tem tanta, vergonha mesmo, né, do desemprego e sai de casa para procurar e tem dificuldade até de contar para a família, porque não consegue conceber o fato de estar desempregado e querendo um emprego. Tem pessoas que roubam o tempo do emprego e às vezes perdendo tempo, jogando o tempo fora. Esse talvez hoje, a meu ver, é um grande desequilíbrio do nosso tempo, né? Adultos que ainda querem se comportar como talvez é necessário que as crianças se comportem, né? Às vezes eu vejo meu filho se enchendo de responsabilidade e o próprio temperamento dele já é a característica dele já é alguém que gosta de fazer as coisas bem feitas, e às vezes calma, cara, vai brincar, não se preocupa com isso, não é uma preocupação sua, é minha e da sua mãe, brinca um pouco, porque ele precisa, como criança, usar boa parte do seu tempo naquilo que pedagogos chamam de ócio criativo, né? Ter um tempo livre. Mas adultos têm responsabilidades, adultos têm compromissos diversos na vida, adultos precisam lidar com o sofrimento, com a cruz, o cristão precisa entender essas questões. O prazer está ali, está junto. Jesus Cristo é aquele que come um peixe junto com seus discípulos, que quando entra no barco, dorme dentro do barco, chega na casa de Lázaro, Marta e Maria, e aí, cadê a mesa? Está posta já, e ele quer conversar com a Maria, quer comer com eles. Então, eu acho que em Jesus a gente vê esse equilíbrio. Mas eu penso que esse equilíbrio passa, pelo menos no nosso tempo hoje, em ter, sim, prazeres, são legítimos, mas eles não podem ser um sabotador do nosso caráter e do nosso tempo, né? Exatamente, porque é esse pêndulo que eu falei que é muito difícil de ajustar, porque assim, dos dois lados tem prazeres. Então assim, tem prazer no descanso e tem prazer no trabalho. Tem que ter no trabalho. Tem que ter no trabalho. Só que assim, se for exagerado também, por exemplo, eu vi de um colega uma vez que ele estava com dificuldade de dormir, mas não era falta de sono, porque ele achava que dormir era uma falta de tempo, ele precisava produzir mais. Então, se ele dormisse o menos possível à noite, para produzir mais, ele sentia prazer nisso, né? Tem gente que vai entrar de cabeça no trabalho, hora extra, ele não vive a família, os momentos com a família. É prazeroso para ele trabalhar, mas está sendo disfuncional, está exagerado, né, esse prazer. Com o outro lado também vai ser verdadeiro, né? Desfrutar muito, né, do lazer, das férias, ficar sem fazer nada também é disfuncional. Aí quando a gente
olha a palavra de Deus, ela faz essa tentativa de a gente equilibrar, né? É estranho a gente olhar para um mundo tão trabalhoso, principalmente os dias que nós vivemos hoje, e a gente olha para a Bíblia, né? E ela tem o mandamento de descansar. Sim. É Deus mandando. Cara, você tem que descansar, velho. É surreal isso, né? Fala assim, olha, se é uma coisa boa, não era para todo mundo entender normalmente isso, assim, cara. Precisa mandar para poder fazer, mas precisa, porque a gente é muito descompensado, né? O ser humano ou é 8 ou é 80. Isso. E aí, assim, para aqueles que encontram o prazer no trabalho e quer fazer do trabalho o fim, Deus dá uma ordem. Descansa. Só que aquele que quer esse prazer só aqui, Deus dá uma ordem, trabalhe 6 dias. Né? Isso. Muito interessante. A sabedoria bíblica, ela é brilhante, né? Muito, na maneira como ela... Por isso, acho que a gente até amarra com o fato do propósito, né? Deus tem propósito para a sua obra criada. Então, o descanso tem o seu lugar, o trabalho tem o seu lugar, desfrutar com a família, os textos de Eclesiastes que a gente nem leu, né? Desfrute com os teus filhos, desfrute com a tua esposa, sabe? Aproveite do pão que você trabalhou, né? Mas, ao mesmo tempo, Provérbios vai por diversas vezes repetir a expressão pão da preguiça, né? Isso, a gente não manda aprender com a formiga, né? Isso, não comer o pão da preguiça. Apresenta, se eu não me engano, é Provérbios 24 que mostra que o preguiçoso, o muro, tá sem pintura, tá caído, o muro cai e o preguiçoso não faz nada, porque ele se deixou corromper pela preguiça, né? Para caminharmos para o final, a última questão vai perguntar assim para a gente: é seguro nos entregarmos aos prazeres neste mundo? Qual deve ser a nossa motivação? Ajuda a gente aí, Josias, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento sobre essa relação a partir do ponto de vista dessa questão. Então, nessa questão onde a gente tem que entender para não ir muito para o outro lado, né? Para a gente não nos tornarmos displicentes na questão dos prazeres do mundo, é você não se entregar a ele, fazer dele um fim, né? Porque o propósito não é esse. O propósito do prazer de Deus abençoar, de Deus ter feito tantas coisas boas, de Deus ter entregue bênçãos de Deus para as nossas vidas, que são coisas boas, o fim é você ter comunhão com Ele, o fim é você glorificar a Deus. Agora, se a gente se entrega a essas questões, a gente vai ficar descompensado de um lado, a gente não vai fazer a coisa certa, só que no momento errado. Às vezes a gente está no momento certo, mas faz de forma errada. E o propósito de Deus não é cercear, né? Quando ele coloca um tanto de leis, um tanto de mandamento, é para te conduzir para o melhor disso, para que você desfrute do melhor, né? Então, desfrutar por exemplo, é perigoso ou é disfuncional a gente, por exemplo, descansar na hora de trabalhar, aquilo que você falou, né? O empregado que está enrolando ali o serviço e tal, isso é um erro, é uma falha. Só que você também trabalhar na hora de descansar também é um erro, né? Exatamente. Então, assim, você vê que Deus coloca o tempo também, tem que ter o tempo exato, né? Então, assim, Deus criou a noite para a gente dormir, mas se a gente trabalhar de dia e quiser virar uma noite, isso não faz bem, né? Assim como o dia é o sábado, né? Se a gente... mas não tem nada a ver a gente escolher um outro momento que Deus disse que não era aquele. Eu trabalhei em metalúrgica, trabalhei à noite, por exemplo, por mais que eu tinha o dia inteiro para dormir, não é a mesma coisa o sono, não era o mesmo descanso, porque Deus disse que tem que dormir à noite, né? E não é por acaso, né? E se Deus disse que o descanso é o sábado, também não é por acaso, né? Então, assim, a gente precisa, né, entender que Deus colocou regras, né, para que esse deleite seja melhor, para que o desfrute seja melhor. E se a gente se entregar para os prazeres da vida como um fim,
eu vou comer só por comer, eu vou beber só por beber, eu vou descansar só por descansar, a gente sai fora do propósito, né? Que Paulo diz assim, ó, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, e nessa qualquer outra coisa está a viagem, está o passeio no parque com as crianças, está um bom bate-papo numa roda de amigo, qualquer outra coisa que a gente fizer tem que ser para a glória do Senhor, né? Então, existe essa finalidade, existe esse propósito, e se a gente não entender esse propósito fim, a gente vai fazer das coisas boas coisas más, né? O Tim Keller ele vai atrelar isso à idolatria, né? A gente pegar coisas boas que Deus fez, mas a gente distorce a função de tal maneira que aquilo vira um ídolo para a gente. O trabalho é uma coisa boa, mas para muitos é um ídolo, ele vive em função do trabalho, o fim é o trabalho, né? E é o trabalho que é uma coisa boa se torna um transtorno na família, não tem tempo para o filho, para a esposa, para mais ninguém, estraga a saúde nele, tanto trabalho, porque o trabalho acabou virando um ídolo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, né, em seguir as regras e não se entregar aos prazeres, que isso sim é o que nós devemos evitar. Muito legal essa ideia do Keller, se eu não me engano é no livro Falsos Deuses, né? Isso. Que ele traz justamente essa frase, né? Um ídolo é toda coisa que pode inclusive ser boa da criação de Deus que ocupa o lugar de Deus. De Deus. Né? Uhum. Então, nesse sentido, o trabalho, que é uma coisa boa, a família, um instrumento que a gente toca, coisas boas da criação de Deus podem tomar o lugar de tal forma de Deus que aí se tornou um fim em si mesmo, uma idolatria. Aí a gente chegou num ponto que o que é bom está servindo de tal forma que se tornou mal para o nosso coração. Por outro lado, tem um teólogo, esse promessista, né? Geralmente ele aparece lá no texto e contexto, e ele diz assim, num dos seus textos recentes que eu li, que quando ele está com as filhas dele no chão brincando, ele também está glorificando a Deus, né? Sim. É uma maneira de glorificar a Deus, como você bem disse, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas. Então, se eu vou com a minha família num lazer lá no sítio, ou lá na praia, ou no rio, enfim, não importa, aquele momento bem desfrutado, eu glorifico a Deus através daquele momento também. Eu dou um testemunho para a minha família da bondade de Deus, do amor de Deus, da boa criação de Deus. Esse equilíbrio é importante. Para a gente caminhar aqui para a conclusão, Josias, antes da tua palavra final, só queria fazer uma referência, eu acho importante para os nossos irmãos, né? Porque eu fico sempre pensando aqui como é que isso pode ser útil na prática e na maneira da gente pensar, né? Tem um texto bíblico que diz assim, que a gente não deve amar o mundo e nem o que no mundo há. E às vezes é nesses textos que a gente se apega para justamente se afastar de qualquer coisa boa, para a gente não ter relação com elas. A gente já defendeu bastante isso, mas eu queria esclarecer para os irmãos, se você puder me ajudar também. Obviamente ali está em jogo sim um sistema corrompido. Não amar o mundo, porque na mesma Bíblia que diz não ameis o mundo e nem o que mundo há, é a Bíblia que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a mesma palavra em contextos diferentes. Deus, ao amar o mundo, ele está demonstrando um forte amor pelas pessoas e que todas as pessoas que se aproximarem de Cristo Jesus têm a oportunidade de ter salvação. O mundo enquanto sistema corrompido, aí sim, tem coisas, tem prazeres que drogas, vícios e outras coisas más oferecem, e que aí, obviamente, isso e não é uma regra pela regra, é uma regra porque realmente isso vai levar a gente para um buraco, quase que às vezes sem conseguir sair dele. Então, só para reforçar aqui junto com os irmãos, que há prazeres legítimos
A Bíblia nos apresenta um Deus que criou um mundo de cores, sabores, texturas, cheiros, que trazem para nós um Deus que permitiu e quer que a gente desfrute da boa criação e glorifique a Ele ao viver tudo isso. E que isso não tem relação, isso não significa amar o mundo. Amar o mundo é amar e desfrutar de um sistema corrompido que vai destruir a nossa alma, nosso coração, nosso corpo. É mais ou menos isso? Perfeito, irretocável, né? Porque assim, você fez exatamente a divisão que deve ser, né? Assim, quando se fala imundo, planeta Terra, esse você leu no começo, Deus criou e disse, isso é bom. Isso. O planeta Terra, o mundo nesse sentido, planeta Terra, é bom. É dessas coisas que a gente vai desfrutar. Agora, outras vezes, a palavra vai se referir mundo ao sistema mundano, né? Ao sistema do pecado decaído. Aí isso pode corromper a coisa boa, voltando à questão da comida. A comida é desse mundo planeta que produz coisa boa, a fruta que a gente come é boa, mas por causa do pecado, pode fazer a gente comer tanto aquilo que vai passar mal. Isso. Aí se torna ruim. Aí é nesse sentido que há essa advertência. Muito bem. As aplicações aqui da lição, desfrute dos prazeres com fidelidade bíblica e desfrute dos prazeres em comunhão com Deus. Que nós saibamos, então, ter tranquilidade, né? Sem consciência pesada. Sem consciência pesada. Desfrutar dos bons prazeres da vida, das coisas boas que Deus nos dá. E, ao mesmo tempo, ter equilíbrio em tudo que fazemos, seja no trabalho, seja no lazer. Pastor Josias, muito obrigado pela sua presença, pela sua ajuda aqui nesta lição. Deixe sua palavra final aos nossos irmãos, amigos e amigas e, ao final, por favor, ore para a gente encerrar esse estudo. Amém. Meu irmão, minha irmã, o mundo é bom. Deus criou a natureza maravilhosa para eu, para você, para nós desfrutarmos dessas coisas boas. Portanto, ao desfrutar, não deixe de agradecer a Deus, porque Ele fez isso para você, Ele fez isso para nós. E nós desfrutamos disso quando estamos desfrutando da natureza de Deus, das coisas de Deus, nós estamos em comunhão com Deus. Então nunca deixe de agradecer por um alimento, né? Aquela oração mesmo que rápida ali, para agradecer, Deus, muito obrigado. Não foi o meu trabalho, não foi a minha esposa que preparou, essa é a tua bondade, né, que o Senhor nos deu. Então, agradeça a Deus pela vida, pela família, por passar bons momentos com os seus, porque é esse o fim, né? Deus criou para isso, para que a gente desfrutasse das coisas boas desse mundo e faça isso sem peso na consciência. E para não errar, temos um manual, a palavra de Deus. Faça isso de maneira bíblica, que você não vai errar, não vai ter peso na consciência e você vai conseguir ajustar esse pêndulo aí com mais assertividade. Amém? Vamos orar, eu vou orar, pedir a bênção de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, mas acima de tudo, agradecer pela criação de Deus, pelo que Ele criou para nós, pela vida que Ele nos deu para desfrutarmos dessas coisas boas. Senhor, eu te agradeço por estar juntamente com os meus irmãos, pois nós temos prazer em estudar a Tua Palavra, estamos aqui nesse momento em Tua presença e também para te agradecer pela boa companhia do pastor Mendes Júnior, dos nossos irmãos em casa. Te agradeço pelo dom da vida que o Senhor tem nos dado, a saúde para trabalharmos, para descansarmos e desfrutar de todos os bens. Te agradeço pela natureza maravilhosa que o Senhor criou, esse planeta que o Senhor fez para nossa habitação. Nós só temos a te agradecer a tantas coisas boas que o Senhor criou para nós. Te peço sabedoria, que o Senhor nos ajude a viver, a cuidar desse planeta, a cuidar dessa natureza. Te peço sabedoria para lidar com os prazeres, para fazer nos moldes de Tua Palavra, para que todo prazer que viemos desfrutar seja para louvor de Tua glória,
para que possamos permanecer em comunhão plena contigo, com a natureza e com todas as coisas boas. É em nome do Senhor Jesus que eu te agradeço e peço a tua bênção sobre todos nós. Amém. Amém. Obrigado, pastor Josias. Por nada. Obrigado você que está em casa, você que acompanhou mais esta lição. Semana que vem nós concluiremos a lição Como os Cristãos Veem o Mundo, com a lição de número 13, qual o sentido da história. E a gente espera você, os seus amigos, os seus irmãos, para a gente junto aqui continuar e finalizar o estudo desta série de lições. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe o estudo da lição na sua igreja local e a gente se encontra semana que vem. Até lá!